Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nesse domingão, isso mesmo, domingo, né? Claro, sem Botafogo, sem Campeonato Brasileiro, a gente fica naquela, saudade do fogão, mas logo estaremos de volta aí. Lembrando que no próximo sábado, 9 da noite, né? Daqui a uma semana praticamente, um pouquinho menos, Botafogo e Corinthians. Um jogo muito importante da torcida também chegar junto. A gente sabe que o nosso foco agora, né, a gente só pensa, come, dorme, acorda pensando em Botafogo e São Paulo, mas esse jogo com o Corinthians é muito importante. O Corinthians é uma equipe que está em baixa, né? Está na zona de rebaixamento, mas lembrando que ganhou o último jogo lá no Itaquerão contra o Flamengo, né? Então respira no campeonato. O Corinthians, o Botafogo não pode dar chances para a equipe alvinegra de São Paulo, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho do Sub-20 do Botafogo. O Botafogo foi a Saquarema ontem e arrancou um empate, literalmente, no final da partida contra o Boa Vista. São as quartas de final do Carioca Sub-20. Mas o que foi interessante aí desse empate, né? Foi o primeiro gol com a camisa alvinegra, né, do jogador Kaique Imperador, centroavante. Falei aqui esses dias, se você me acompanha, você lembra, até brinquei com o apelido dele, né? Vamos tirar o Imperador para lá, né? Deixar só Kaique. Mas enfim, o fato que o Kaique Imperador, que é uma revelação do futebol potiguar, né? Veio do Laguna do Rio Grande do Norte, marcou esse gol e agora o Botafogo joga apenas por mais um empate para se classificar aí para as semifinais do Sub-20, beleza? Vamos falar aqui da base, aproveitar deixa, falar que teve um podcast na Botafogo TV, obviamente, do Léo Coelho. Léo Coelho é o diretor da base alvinegro, veio esse ano para o Botafogo, ele, enfim, estava lá no Atlético Paranaense, que é um dos clubes aí, modelo, exemplo, justamente nesse departamento de revelação de jogadores. Foram bem legais as falas do Léo Coelho. Ele disse que estava muito feliz de chegar num clube do tamanho, né, grande como o Botafogo, e ainda por cima nesse sistema que é justamente da SAF, da Eagle Holding, né, com outros clubes aí envolvidos, clubes europeus, né? Então, muito satisfeito o Léo Coelho, e falando de todo o trabalho que o Botafogo tem feito justamente para renovar não só peças, né, jogadores, como também a mentalidade vencedora, que a gente sabe é a mentalidade da Eagle Holding para o Botafogo. Recentemente o Pedro Martins falou a mesma coisa na coletiva de apresentação do Adrielson e do Vitinho, né? Que o Textor cobra muito justamente que o Botafogo não só esporadicamente fique ali disputando títulos, não. O Botafogo, todo campeonato que entrar, seja na base, seja no profissional, né, vai entrar com a mentalidade vencedora de ganhar títulos, né? Então vou abrir umas aspas aqui para o Léo Coelho. A gente quer tornar o clube vanguardista, inovador, competitivo, vencedor. E é essa mudança de cultura que estamos implementando, o que eu acabei de falar. E um dado interessante é o seguinte: hoje o Botafogo começa as suas divisões de base no Sub-11. Sub-11, isso mesmo, parece bem novo, né? Bem jovem ali, garotada aí de 10 anos. Mas a ideia do Léo Coelho é baixar ainda mais a idade, né? Ele falou que aqui no Rio, por exemplo, já há campeonatos bem organizados para o Sub-5, exatamente, Sub-5, né? Antigamente no futsal, né, quando eu jogava, ainda era chamado de futebol de salão, né? Tinha a categoria fraldinha, quem lembra disso? Era a categoria de entrada, né? Era fraldinha. Então, Sub-5, Sub-6, Sub-7, Botafogo quer ir justamente se adequando à nova realidade, que é justamente buscar talentos, né? Buscar talentos desde a mais tenra idade. Então, muito legal esse podcast aí do Léo Coelho. E também um detalhe importante que ele falou, né? Se fala muito em formar, por exemplo, implementar um sistema de jogo desde a base, né? E ele quer, na verdade, formar jogadores desde a base, ou seja, jogadores com espírito do Botafogo, espírito ganhador, espírito justamente, como eu acabei de dizer, da Eagle, né? De mindset vencedor, né? Então, bacana, achei muito legal aí essas falas aí no podcast com o Léo Coelho. Galera, falei aqui rapidamente do jogo do Corinthians, jogo de São Paulo, né? Seguem as vendas aliás, de ambos, né? Ambas as partidas aí já ingressos disponibilizados, e do São Paulo chegamos a 30 mil, leste inferior
esgotada, leste superior esgotada, oeste inferior também esgotada. Então, basicamente, temos poucos setores do Newton Santos e aquela expectativa de que praticamente todos os ingressos sejam adquiridos, né? Check-in feito por sócios camisa 7, tá? Se chegar até o dia 13 para público geral, vão ser muito poucos ingressos disponíveis. É uma nova mentalidade que é justamente, claro, até para diferenciar, né? Para que a galera que ainda não aderiu ao camisa 7 faça, porque esses grandes jogos, né? Como esse quartas de Libertadores, o torcedor não fica de fora, então tem que adquirir o camisa 7, beleza? Então tá dado o recado. Amanhã, segunda-feira, começa a venda para a galera, venda não, check-in, né, para a galera do Plano Branco, e então dia 13, público geral, mas como eu disse, de repente aí com os torcedores do Plano Branco, a gente vai chegar praticamente à lotação do Newton. Muito bom mesmo. Pessoal, o Textor, nessa madrugada, o Textor volta a atacar, né? Vocês lembram que há umas 2, 3 semanas ele publicou uma foto, uma brincadeira ali, né? Botando aquele boné azul que ele fez, né? Que ele customizou com o escudo do Botafogo num manequim ali da loja do Flamengo, né? Tinha feito uma brincadeira, até o manequim do Flamengo já tá, né, mudando para Botafogo, enfim. E aí ele usou de novo essa foto e botou a seguinte legenda. John Textor volta a atacar, né? Foto antiga, novo significado. Camisa do Flamengo, R$ 349. Calça do Flamengo, R$ 229. Boné azul com escudo do Botafogo, presente do gringo, R$ 0. Quem é das antigas vai lembrar daquele comercial histórico da Mastercard, que era justamente isso, né? Fazer essa brincadeira com os preços e depois o próprio cartão de crédito Mastercard. Então, nessa linha aí, o Textor... por que ele escreveu isso, galera? Justamente para explicar. Ele completou a frase, né? Fair play financeiro do Botafogo. É um jeito ali, né? Até irônico, brincalhão, do Textor, de dizer que olha o quanto que o Flamengo gasta, né, os valores altos, e o Botafogo muitas vezes, sem gastar um tostão, consegue, né, adquirir jogadores. Caso do Igor Jesus, do próprio Alan, recentemente agora do Alex Telles, né, jogadores em que o Botafogo agiu com inteligência no mercado. O scout do Botafogo precisa ser valorizado. Carlos, mas teve jogadores que custaram uma grana preta, né? Uma fortuna. Casos do Almada, do Luiz Henrique, né? São exemplos aí das grandes contratações. Sim, beleza. Mas o Flamengo também, Palmeiras, né? Também tem seus elencos aí recheados de contratações milionárias. O Flamengo trouxe o De La Cruz também por uma fortuna esse ano, né? Então, mas o Botafogo tem também esse viés aí de monitorar, né, o mercado internacional e ser rápido, ser esperto nas negociações. O caso do Alex Telles foi exatamente isso. Vocês lembram que no sábado o Botafogo perde o Cuiabano ali com uma lesão, ainda nem sabia exatamente pelos exames quanto tempo o Cuiabano ficaria fora, né, uma expectativa aí de 3, 4 semanas, e surge a oportunidade de mercado do Alex Telles, que tinha se desligado do Al Nassr, né? Clube dirigido pelo Luiz Castro, e então ele fica livre no mercado. E como é que você, né, conquista o jogador para vir para o Botafogo, já que ele tinha propostas, como eu já falei aqui, de clubes de outros países, né? Turquia, Catar, justamente apresentando o projeto e, claro, também pagando salários compatíveis com a carreira do jogador, né? Alex Telles, ele tem títulos, olha, no Sevilha, no Porto, Manchester United, enfim, títulos em várias equipes, uma carreira impressionante lá na Europa, né? Então é isso, a brincadeira do Textor foi nesse sentido de explicar aí o fair play financeiro, mais uma vez utilizando a foto do bonezinho azul da sorte. Pessoal, domingão, né? Domingão, vamos fechar esse vídeo falando de uma coisa que vocês perguntam muito, né? Como estão os jogadores emprestados pelo Botafogo esse ano, né? A maioria deles com contrato de empréstimo justamente até dezembro de 2024.
depois retornarão ao Botafogo, né? Ou não, ou serão adquiridos, ou enfim, serão emprestados novamente. Então vamos dar um giro aqui, que é interessante, né? Isso aí, na verdade, o que despertou esse interesse aí da galera foi o Segovinha, depois de quase 2 anos, ter voltado a marcar um gol, né? Marcou, aliás, um bonito gol lá no All-In. Enfim, e o Segovinha, a situação dele é a seguinte: ele tá nos últimos 4 jogos, né? Ele foi escalado em 3 pelo técnico Hernan Crespo, tá? Então o Segovinha aí marcando gol, enfim, acho que vai ser um bom período para ele aí no mundo árabe, né? Ele vai poder mostrar o seu futebol. Quem está muito bem, na verdade, né? A gente pode falar, está tendo pelo menos uma boa sequência, é o Emerson Urso. Vocês lembram dele? Né? Marcou um gol de cabeça contra o Fluminense no Campeonato Carioca. O Emerson Urso está lá no Vila Nova, tá? E ele tem os seguintes números: 13 jogos, tá? E 3 gols. Só que essa última sequência dele é que é muito boa. Ele tem 6 jogos seguidos aí como titular no Vila Nova e tem agradado a torcida lá do time goiano, tá? Então o Emerson Urso também é um jogador aí que está, digamos aí, correspondendo, né, às expectativas. Vocês lembram do Valentim Adamo, centroavante, magrão, altão, enfim, que foi jogar no futebol chileno, né? Mais precisamente no União Espanhola. Tá? O Valentim Adamo também tem marcado seus golzinhos. Ele foi relacionado em 20 jogos pela equipe chilena, tá? Mas 5 deles como titular. Lembrando que ele ainda é um cara muito novo, né? Até para a Liga Chilena. Claro que tem que ir entrando aos poucos. E aí ele fez até agora 3 gols e deu uma assistência. Tá indo bem também o Valentim Adamo. Diego Hernandes, né? Mais recentes memórias. Diego Hernandes que teve aí algumas oportunidades com o próprio técnico Arthur Jorge, né? Era aquele jogador que entrava mais na reta final dos jogos, enfim. E agora ele está tendo mais minutagem, pelo menos começou a sua carreira lá no futebol mexicano. Com as 2 primeiras partidas do campeonato, né, mexicano, ele atuou em ambas, tá? Pelo León. Então, Diego Hernandes em ação. Gustavo Sauer, também 2 jogos, né? Só que, diferentemente do Diego Hernandes, entrando nos minutos finais, provavelmente ainda readquirindo a melhor forma lá no Dourado, lá no Cuiabá. Até comentei outro dia aqui que ele fez uma pré-assistência lá no Cuiabá, o Gustavo Sauer, tá? Quem tem 2 jogos também é o Segovão, que era o mistério do Botafogo, né? Ele tá no CRB, o Segovão atuou praticamente o tempo todo nessas 2 partidas, só que o CRB está muito mal, né, na Série B, perigando realmente de cair para a Série C, e não foram bons resultados. 2 jogos e 2 derrotas para o Segovão. Quem também está no CRB é o meia Raí, tá? Raí está há mais tempo lá. São 19 jogos em que ele foi relacionado e 5 que ele efetivamente atuou como titular, beleza? Para a gente fechar esse giro aí de jogadores emprestados do Botafogo, vamos falar do Patrick de Paula, que também tem 2 jogos, tá? Na verdade, ele está lá, cumpriu suspensão na última partida. Ele estreou na derrota do Cuiabá, aliás, do Criciúma para o Grêmio, né? O PK, e no último jogo ele jogou quase que a partida inteira, o que é muito bom. A gente vê o PK tendo essa rodagem, é por isso que o Botafogo emprestou ele para o Tigre, né? Justamente para ter essa minutagem, para readquirir a forma, né? Que ficou perdida aí depois daquela lesão muito séria que ele teve. E ainda no Criciúma, eu vou falar agora, para finalizar aqui essa listagem, né? Estou aqui, precisando beber água, né? Tantos jogadores emprestados. Eu acredito que o jogador que tem entregado mais até o momento, né, que é o volante Nilton, né? O Nilton é titular do Criciúma, tem 20 jogos até o momento com a equipe de Santa Catarina, com 1 gol e 1 assistência. É o jogador que vamos botar aí o Nilton em primeiro plano absoluto, talvez um pouco abaixo aí o Urso, né? O Emerson Urso, como jogadores que estão se saindo bem, né, nas suas respectivas equipes aí, emprestados. Claro que o Segovinha está iniciando aí essa fase dele de futebol de Oriente Médio e pode também render, mas eu acho que o Nilton realmente é o jogador que, no momento, eu vejo ele podendo ser aproveitado ano que vem pelo Arthur Jorge, né? Os outros jogadores vão ter que se provar mais para, né, ao ponto de merecerem, né, integrar o elenco hoje
estrelado, né, do Fogão. Beleza, pessoal? Acho que era isso por hoje, por esse domingão. Todos vocês tenham aí um grande domingo aí, se possível, com seus familiares, amigos, né? É data FIFA, né? Terça-feira tem jogo do Brasil. Esses jogos do Brasil não estão animando a gente, exceto, né, claro, pela participação do LH. Expectativa de ver o nosso Pantera em ação mais uma vez, né? Com a seleção brasileira. Mas seleção brasileira, olha, quem viveu, né? Assim, bom, meu pai viveu os anos tricampeonato, né? Os anos dourados do futebol brasileiro e mundial. Mas a primeira Copa do Mundo, né? Momento de curiosidade, a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei para valer foi a de 82, né? Aquele timaço do Brasil, acabamos perdendo, né, lá na tragédia do Sarriá, 3-2, 3 gols do Paulo Rossi, né? Todo mundo sabe dessa história. Foi a primeira Copa que eu acompanhei ali com 9 anos de idade, mais ou menos. 78 eu tenho vagas lembranças da Copa de 78 na Argentina, mas 82 ali eu já estava acompanhando tudo, absolutamente tudo, fanático, uma Copa que evidentemente me marcou muito, né? E aí foi, né? Enfim, 86, aí 90 uma Copa muito chata, 94 o título, o tetracampeonato do Brasil, né? O Brasil encerrando o jejum de 24 anos, que agora estamos novamente nesse jejum. 98 o Brasil cai na final para a França, né? Da maneira que foi, mas enfim, pelo menos fizemos uma boa Copa em 98. E 2002 também o pentacampeonato, uma campanha maravilhosa lá na Coreia e no Japão. E de lá para cá, como eu disse, estamos novamente em jejum, e não só isso, né? Tivemos boas seleções, né? Ótimas seleções, 2006, 2010, e aí acho que a partir de 2014 aí, o 7-1, o Brasil realmente deu uma queda geral, né? E acho que principalmente no nosso ânimo como torcedor, né? Por incrível que pareça, acabou de fazer 10 anos do 7-1, eu acho que esses 10 anos ainda reverberam, né? Tipo, ainda sentimos muito o impacto. Tava até comentando, né, outro dia, tipo, parece até como na Fórmula 1, né, que a gente acompanhava muito Fórmula 1, a partir do momento que tem a tragédia, a morte do Senna, também muita gente acabou abandonando, né, de acompanhar a Fórmula 1, ou acompanhou bem menos do que acompanhava antes. O Brasil não teve uma tragédia de morte, mas o 7-1 foi quase isso, né, claro, guardadas as devidas proporções, né, galera? Tem que sempre falar aqui, porque senão vem uma turma do mimimi, pô, tá comparando com a morte do Senna. Não, galera, fazer só um comparativo aí de empolgação com o esporte, né? A gente segue o botafoguense, né, nos bons e maus momentos. Hoje estamos vivendo um grande momento, mas a seleção brasileira realmente eu acho que é um sentimento. Claro, eu vejo a garotada aí nova, que não viveu, né, os títulos mundiais do Brasil, que não viveu os momentos que eu vivi, né? E empolgados com a seleção, acho que tem que se empolgar mesmo, mas realmente dá um desânimo, né? Dá um desânimo de ver, até porque é a velha história, os jogadores vão para a Europa muito cedo e acabam não tendo essa identificação com o torcedor, né? É uma das explicações. Eu acho que a coisa é muito maior, envolve CBF, envolve uma série de coisas aí que enfim, daria outros vídeos, né? Acabei me estendendo aqui, galera. Ótimo domingo a todos. Não esqueça de curtir, de comentar. Faça seu comentário aí, como é que é o seu sentimento com a seleção. Você ainda assiste os jogos da seleção com aquele prazer, né? Ou como eu, assim, tipo, hoje já não liga tanto, né? A menos que jogue um jogador do Fogão, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Valeu!